Paulo exortou aos Tessalonicenses: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como eles já estavam fazendo. O apóstolo também queria que eles admoestassem os insubmissos, consolassem os desanimados, amparassem os fracos e fossem longânimos para com todos. O próprio Paulo ansiava por ver os outros cristãos para que ele pudesse repartir das graças que ele recebia com eles. E ele, por sua vez, esperava também ser confortado por eles. Tem um versículo, 2 Coríntios 5:7, só engano, que é bem interessante, que Paulo fala o seguinte: porque Deus, que consola os abatidos, nos consolou por meio do quê? Por meio de uma ação sobrenatural do Espírito Santo? Não, consolou-nos por meio da chegada de Tito. Então vejam, a ideia aqui é que o meio ordinário pelo qual Deus age e administra suas graças não é em ações espalhafatosas e miraculosas. Deus age assim também, de um modo extraordinário, mas o modo ordinário é por meio da relação entre os irmãos, entre os familiares. Então, os nossos irmãos são meios pelos quais Deus nos consola, Deus nos exorta, e por isso que a gente precisa valorizar a comunhão com os santos. E essa comunhão cristã, ela não se ocupa apenas do homem interior, mas também do homem exterior. Ou seja, a gente não compartilha, a gente não deve compartilhar apenas das benesses espirituais que recebemos, mas também dos nossos bens materiais. Isso, na verdade, é uma indicação de que nós verdadeiramente conhecemos a Cristo e fomos enxertados no seu corpo. Porque, como diz o apóstolo João na sua epístola, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar no seu coração, não pode permanecer nele, como dando a caridade, o exercício de misericórdia com os nossos irmãos mais desfavorecidos, é uma implicação necessária da comunhão dos santos. Então a nossa vida inteira, assim como a vida inteira de Cristo compartilhada com a sua igreja, a nossa vida inteira, nossa vida espiritual, nossa vida material, precisa servir ao bem comum da igreja, dos nossos irmãos. Efésios 4, versículos 15 e 16 fala: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Exatamente como se dá. Os irmãos que já passaram dos 30, 40 anos, que é o meu caso, qualquer caminhadinha que eu faço hoje, já começa a doer a articulação do tornozelo. Algo que quando a gente tem 20 anos, a gente não para para pensar. A gente não valoriza a articulação do nosso tornozelo, do joelho, do cotovelo. Mas quando a gente começa a sentir uma dor ali, que nos impede de a gente fazer uma caminhada até ali aqui da Boa Vista, a gente percebe como é importante aquilo que a gente não dá valor. Da mesma maneira, o corpo de Cristo. Se o irmão, o menor em status, em hierarquia, deixa de exercer a sua função, o corpo inteiro é igualmente prejudicado. O inciso 2 já fala o seguinte: os santos são, pela profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus, e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais. A falta de comida, a falta de medicamento, a falta de um lar, a falta de uma carona para o irmão, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Ou seja, necessidades e meios. A gente precisa, aqueles que têm meios, aqueles que têm posses, precisam servir ao próximo de acordo com as suas posses. Quem é mais abençoado por Deus materialmente tem uma responsabilidade dobrada
dado, muito será cobrado. E os irmãos que têm necessidade precisam ser servidos de acordo com a sua necessidade. Essa comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Então, nesse ponto, a confissão, ela traz à prática aquilo que o inciso primeiro coloca em teoria. Ali a gente viu essa doutrina da união mística do crente com Cristo. E aqui a gente vê a implicação necessária dessa união. Atos 2, 42 a 46, tem uma passagem que ilustra muito perfeitamente a manifestação concreta da comunhão dos santos, a manifestação material dessa comunhão dos santos. Aqui no versículo 42, fala o seguinte: 42 a 47, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram realizados por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu gosto dessa passagem, porque eu acho que é uma das poucas, se não a única passagem, que eu tenho uma memória muito clara quando eu a li pela primeira vez, no auge da minha sabedoria dos 18 anos, recém saído do ensino médio. Eu lembro que eu li essa passagem, eu falei, caramba, a igreja cristã era socialista, distribuíam as propriedades, vendiam tudo. Então a Bíblia defende, né, a política socialista. Óbvio que isso é uma bobagem, mas é uma bobagem que hoje em dia engana muitos. Há teologias inteiras que são construídas de modo a instrumentalizar a ética evangélica em prol de uma agenda política, como as teologias da libertação, ou cada vez mais a teologia da missão integral, que se apropriam malignamente do espírito evangélico a serviço de um projeto de poder político. Não é o caso apenas do socialismo, evidentemente, diversas correntes políticas, como o liberalismo, muitas vezes procuram absorver essa ética cristã a seu serviço, e a gente, ainda mais no cenário de disputa eleitoral, a gente precisa estar atento a esses ardis que muitos políticos e partidos usam para nos seduzir. Então, nesse caso aqui, para esclarecer essa confusão, a gente precisa ter em mente aquilo que compete à igreja e aquilo que compete à autoridade civil. Segundo a Escritura, Romanos 13, a função essencial da autoridade civil é o quê? Punir o mal e recompensar o bem. Portanto, o Estado tem o poder da espada para fazer temer o homem mau, e também tem o dever de recompensar o homem bom. Então compete ao Estado, portanto, fazer o homem mau temer, e é dever do Estado reprimi-lo por meio da força, se necessário for, encarcerando ou mesmo, em legítima defesa, eliminando a sua vida. Isso traz alguma confusão no nosso meio, porque não cabe à igreja, por sua vez,
executar punição sobre o criminoso, executar punição civil sobre o criminoso ou sobre o pecador. A igreja tem a prerrogativa, por sua vez, de administrar a graça, convocando todos os pecadores, inclusive os mais vis criminosos, ao arrependimento e concedendo-lhes o perdão dos pecados, se assim for o caso. Agora, o Estado não pode fazer isso. A Bíblia não dá ao Estado a prerrogativa de administrar o perdão. São coisas distintas. Uma representação perfeita disso é daquele ladrão morto na cruz. Ao mesmo tempo, ele recebeu a certeza da misericórdia e da graça da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, mas isso não o eximiu de receber a justa paga das mãos da autoridade civil. Ele foi morto, mas com a certeza da salvação. Então, a gente precisa ter em mente que uma coisa compete ao Estado e outra coisa compete à igreja. Muitas vezes, por causa dessa confusão, a gente acaba misturando aquilo que é responsabilidade da igreja atribuída ao Estado e vice-versa. Não faz muito tempo, houve aquele caso da invasão policial, acho que no Jacaré, né, que resultou em 20 óbitos. E aí sempre, quando acontece algo dessa natureza, há sempre uma discussão em meio à igreja, porque tem aqueles crentes que dão glória a Deus, tem outros crentes que lamentam. Eu acho que a compreensão dessa divisão de responsabilidade ajuda a gente a entender. Porque eu acho que, pelo menos no meu caso é assim, quando a gente vê um caso como esse, parece que parte de nós se alegra, parte de nós é levado a lamentar, e de fato a coisa é assim. Porque uma realidade como essa é ao mesmo tempo motivo de tristeza e ao mesmo tempo motivo de alegria. Porque de fato, quando um criminoso é morto em confronto com a autoridade policial, aquilo é em si um fato triste. Óbvio que é triste. Porque a morte é algo triste, algo que não deveria haver. E a gente não deve se alegrar com a morte do ímpio, sobretudo alguém que provavelmente morre como um pecador impenitente e arcará com isso pelo resto da eternidade. Isso por si só é algo triste. Por outro lado, isso também representa, naquele contexto, a vitória da justiça. O Estado executando a sua justiça e fazendo o homem mau temer. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente deve administrar a graça para todos os mais terríveis pecadores, a gente pode e deve se alegrar quando a autoridade civil que tem a espada na mão, de forma lícita, exerce o juízo, seja encarcerando ou mesmo no confronto, executando o homem mau. E no caso da caridade e compartilhamento dos bens, a gente precisa também fazer essa distinção entre a ética que a Bíblia espera da igreja e dos crentes e a ética que a Bíblia coloca sobre o Estado. É verdade que a Escritura faz diversas advertências muito duras contra a acumulação de capital, mais duras do que se vê na boca de qualquer comunista. Isaías, capítulo 5, versículo 8, fala: ai de vocês que adquirem propriedades e mais propriedades, bens e mais bens, até não haver mais lugar para ninguém e vocês se tornarem senhores absolutos da terra. De fato, o acúmulo exacerbado de capital é condenável. Por outro lado, em nenhum momento a Escritura transfere a responsabilidade do compartilhamento das suas propriedades para o Estado. Em nenhum momento a Escritura relativiza o direito natural à propriedade privada. Muito pelo contrário. Se você adquiriu algum bem, alguma propriedade de forma lícita, o Estado tem o dever de preservar aquilo que é seu. O Estado não tem o direito natural de usurpar aquilo que é seu de forma lícita. No entanto, enquanto cristãos, você precisa ter a certeza, a convicção de que
aquilo que você adquiriu é concessão divina e, portanto, você precisa usar os seus bens da maneira que Deus quer que você use os seus bens. E Deus quer que você use os seus bens visando ao bem comum. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia condena o pecado da avareza, ela respeita o direito à propriedade privada. Então, a gente precisa cuidar aqui com os extremos, porque muitas vezes, no afã de repudiar essa apropriação que certas ideologias fazem da ética cristã, a gente ignora as advertências da Bíblia contra a avareza e contra os perigos da riqueza. A gente precisa tomar cuidado com isso. Então, o que torna a vida comunitária proposta pela fé cristã é o seu caráter voluntário. Isso não se vê em regimes políticos socialistas. Não há voluntariedade. Então, na fé cristã, o que Deus espera de você é que, se você tem um bem, use isso para o benefício dos seus irmãos. Não é pecado você ter uma casa confortável. É pecado ter uma casa confortável e você não usá-la de forma hospitaleira. Não é pecado você ter um carro, mas se o seu carro só serve a você e não serve aos seus irmãos, isso é pecaminoso. Não é pecado você ir eventualmente num bom restaurante. É pecado você frequentar os melhores restaurantes e, para o desfavorecido, dar apenas as suas migalhas. Então, enquanto cristãos, a gente defende o direito natural à propriedade privada, mas a gente tem que ter isso em mente, e que Deus espera de nós que nós usufruamos dos nossos bens em benefício aos nossos irmãos. Vamos adiantar? O inciso 3 fala o seguinte: esta comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo algum participantes da substância da sua divindade, nem iguais a Cristo em qualquer respeito. Afirmar uma ou outra coisa é blasfemo. Aqui a confissão está condenando a doutrina da teoses, que é uma doutrina que tem uma certa tradição na igreja cristã, é muito cara aos irmãos ortodoxos, né? Que basicamente é a ideia de que Deus se apropriou da natureza humana para elevar a natureza humana à divindade, para fazer com que a humanidade torne-se, participe do ser de Deus, para divinizar o homem. Essa ideia que está sendo condenada aqui. A sua comunhão de uns com os outros não destrói, nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada homem tem sobre os seus bens e possessões. Então, aqui mais uma vez, não enfraquece o título ou domínio que cada homem tem sobre os seus bens e possessões. É exatamente o que eu tenho falado. Você precisa usar os seus bens espirituais e materiais visando o bem comum, mas isso de modo algum enfraquece o direito natural à propriedade privada. Não é dada essa responsabilidade ao Estado de usurpar, de relativizar aquilo que é seu. O Estado, quando age dessa maneira, age de modo totalitário e contrário àquilo, à finalidade que Deus atribuiu ao Estado. Então, como eu já falei, você pode ter as suas posses, as suas propriedades, mas você deve ter em mente que aquilo que Deus te concedeu precisa ser usado em benefício do bem comum. Por outro lado, se há uma advertência aos irmãos que detêm mais posses, se pesa sobre eles uma responsabilidade maior, se é verdade que Deus vai cobrar os irmãos mais abastados sobre o uso que fizeram das bênçãos que Deus lhes deu, os irmãos desfavorecidos também não podem se acomodar na misericórdia e na caridade da igreja. Quando eles assim fazem, eles estão também cometendo pecado. A Bíblia é muito clara ao dizer que a gente não deve perverter a justiça, seja para beneficiar o rico, seja para beneficiar o pobre. A gente precisa ter um cuidado especial com o pobre, é verdade, mas a gente não pode perverter a justiça para beneficiar quem quer que seja. E
Então, aqueles que se encontram nessa condição desfavorável devem se esforçar para ascender socialmente e, como diz Efésios 4, 28, devem trabalhar, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não há problema em se encontrar numa situação desfavorável. Eu, por vezes na minha vida, já precisei depender da misericórdia da igreja. Agora, torna-se pecaminoso aquele irmão que se aproveita da caridade e da misericórdia dos irmãos mais abastados e da igreja. E é por causa disso que o Estado ele não pode tomar para si a prerrogativa da caridade, porque o Estado não consegue fazer isso de forma pessoal. Quando o Estado faz, ele acaba fomentando a irresponsabilidade, a acomodação e o abuso. Por isso que a caridade ela é prerrogativa das famílias e da igreja, porque na igreja a gente pode observar as necessidades dos irmãos, ajudá-los e também observar quais deles estão se aproveitando dessa caridade, coisa que o Estado, agindo de forma impessoal, não pode fazer. Se a gente diz, a partir de agora ninguém precisa mais trabalhar para comer, qual o resultado? Isso vai atrair gente que não quer trabalhar. Paulo fala isso também. Quem não quiser trabalhar, ele é muito burro. Quem não quiser trabalhar também não vai comer. Você precisa ter uma responsabilidade de compartilhar, e o irmão desfavorecido precisa se esforçar para ser útil à igreja também, inclusive financeiramente. Então, quando o Estado traz para si o monopólio da assistência social, ele acaba enfraquecendo as instituições da família e da igreja, tornando-as desnecessárias. E é isso que acontece em países onde o Estado acaba assim agigantando demasiadamente e garantindo o bem-estar social das pessoas, independente de sua conduta moral ou do seu esforço pessoal. Isso acaba atraindo pessoas que se acomodam naquilo que o Estado tem para oferecer e acabam se tornando um peso. Então, irmãos, cuidado com isso, com os dois extremos. A gente precisa cuidar daquele que precisa, daquele que está desfavorecido. O desfavorecido precisa se esforçar para sair dessa situação, e a gente precisa, enquanto família, enquanto igreja, ter em mente que essa responsabilidade cabe principalmente a nós. A gente precisa e a gente não pode permitir que o Estado usurpe isso, e quando ele o faz, ele enfraquece a importância da família, da igreja, acaba se agigantando e tornando a sua administração insustentável, e o que também é anti-bíblico. Então, irmãos, essa é a exposição do que a gente viu hoje. Em resumo, nós fomos, por meio da graça de Cristo, unidos ao seu corpo. Por essa união a Cristo, nós estamos ligados uns aos outros. Por estarmos ligados uns aos outros, nós temos responsabilidade uns aos outros, seja você rico ou pobre. O rico é advertido que deve usar os seus bens em benefício da sua família, da sua igreja. O desfavorecido deve se esforçar para sair dessa situação, e a gente não pode permitir que a ética cristã seja apropriada por qualquer ideologia que seja, e não pode permitir que a propriedade privada, a importância da família e da igreja sejam relativizadas em nome da caridade. Amém?